Jamais vai tua língua pode. Bom dia a todos os ouvintes, irmãos e aqueles que não são irmão em Cristo, os amigos que eu convidei, espero que estejam presentes. Realmente esse é um assunto muito interessante e bíblico, né? Nós temos aí no mundo várias denominações e igrejas, e nós precisamos realmente conhecer a igreja bíblica, a igreja que está descrita lá no Novo Testamento. Então, esse é o estudo de hoje. A Bíblia nos apresenta uma série de informações baseadas nas quais podemos entender a natureza da igreja, suas características, sua forma, seu culto e como ela deve funcionar. Vamos ver a definição da igreja na Bíblia, o propósito que ela foi criada e as características da igreja de Jesus Cristo. A igreja foi planificada por Deus. Deus planificou e idealizou a igreja. Sabemos que Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, os três juntos. Foi profetizada pelos profetas, foi profetizada por João Batista e até mesmo Cristo profetizou que iria edificar a sua igreja. O que o profeta Isaías anunciou lá no Velho Testamento? Em Isaías capítulo 2, versículos 2 a 3. Diz que nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. E nós vamos ver hoje se consumar essa profecia, todas as nações se correndo para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém. Essa profecia dizendo que a igreja e o reino de Deus viria de Jerusalém. Verá a palavra do Senhor. O profeta Joel também afirmou, lá em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Veremos isso também hoje. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias, nos últimos dias. O profeta Daniel indicou ao revelar o sonho de Nabucodonosor. O rei da Babilônia teve um sonho, sonhando com 4 reinos, a partir dele, depois o rei do Medo-Persa, o reino grego e o reino romano. E no reino romano viria o reino do Senhor. Profeta Daniel falando, na época desses reis, qual reis? Do Império Romano, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. O reino de Deus, o reino de Cristo, a igreja de Cristo nos corações dos seus servos. O profeta João Batista anunciava a chegada no reino de Cristo. Já no Novo Testamento, João Batista falando lá em Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista falando que o reino estava próximo. Jesus Cristo também prometeu edificar sua igreja e profetizou lá em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 18. Ele falando, chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles, os discípulos, responderam, olha, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é o profeta Elias, e outros dizem que é o profeta Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus, tá, mas e vocês, os apóstolos que estavam com ele, que conheciam Jesus, estavam caminhando com Jesus e aprendendo de Jesus? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha a afirmação de Pedro, que Jesus era o Filho de Deus vivo, Filho de Deus. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne, por nenhum homem ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Pedro acreditou, teve fé, acreditou que Cristo era o Filho de Deus vivo. O Espírito Santo, Deus,
fez Pedro acreditar nisso. Deus revelou Jesus para Pedro e para os apóstolos. E Jesus falando, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra, essa afirmação, Cristo, Filho de Deus, Cristo é o alicerce, é o fundamento, é a autoridade da igreja. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus prometendo edificar a sua igreja, e ela foi edificada, e veremos adiante. A igreja é o corpo de Cristo, e o Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, a única autoridade da igreja. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E designou Cristo cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Então, a igreja de Cristo foi comparada a um organismo, a um corpo, onde Cristo é o cabeça e nós, os membros da igreja de Cristo, somos membros do seu corpo, cada um com sua função. A plenitude daquele que enche todas as coisas, Cristo, em toda e qualquer circunstância. Por isso que nós dissemos, nós não, a Bíblia disse, que a igreja de Cristo são os seus membros, é o seu corpo, são as pessoas. Não são os prédios físicos, não são aquelas placas de identificação, denominação, que é a igreja de Cristo. São o seu corpo, e assim surgiu a igreja, e veremos. Em Colossenses, Paulo também falando aos Colossenses, antes Paulo falou aos Efésios, agora Paulo fala aos Colossenses. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo que é a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o princípio e o primogênito, para que em tudo tenha supremacia. Aqui nós vemos que Cristo é a única autoridade da igreja, não são os pastores, presbíteros, papas, os fundadores dessas igrejas denominacionais, desses prédios, dessas doutrinas que foram acrescentadas, o que não contém na Bíblia. A autoridade da igreja de Cristo é Cristo. Ele comprou com seu próprio sangue, como Paulo fala lá em Atos, capítulo 20. Deus estabeleceu a igreja de Cristo no dia de Pentecostes. Nós vimos que a igreja foi planificada, foi profetizada pelos apóstolos, foi profetizada por João Batista, foi prometida por Jesus Cristo, e Deus estabeleceu. A igreja veio no dia de Pentecostes. Está lá em Atos capítulo 2, versículos 1 a 5. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, os apóstolos e todos aqueles reunidos com ele. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, dos apóstolos. Porque antes disso, no capítulo 1, Jesus falando com os apóstolos, explicando e dizendo, não saiam de Jerusalém. Em Jerusalém será cumprida a profecia. Jerusalém vocês receberão, serão batizados com o Espírito Santo de Deus, e a igreja surgiria. E realmente eles estavam em Jerusalém, em Atos 2, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo, os 12 apóstolos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Para quem não conhece a Bíblia aqui, que possa estar assistindo o estudo, por que 12 apóstolos? Judas Iscariotes morreu. Em Atos 1, ele foi substituído por um outro apóstolo. E até me fugiu o nome aqui, Matias, e então 12 apóstolos se completou o apostolado da igreja de Cristo, e o apóstolo Paulo, lá no Atos 9, surge como o apóstolo fora de época, e será o grande apóstolo da pregação do evangelho para os gentios. Então, os apóstolos 12 aqui ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Primeira demonstração de poder que viria, o Espírito Santo com poder. Os apóstolos, que eram galileus, falavam em línguas daquele monte de nações judaicas que estavam reunidas em Jerusalém para a festa, para festividades judaicas. Tinha 18 nações, se não me engano, ali. Roma, Creta, Ásia, Mesopotâmia, 18 línguas diferentes. E eles estavam falando sobre Deus nas línguas maternas desses povos. Os povos entendiam e ficavam espantados. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Deus reconhece apenas um corpo, ou seja, apenas uma igreja. Embora tenha várias denominações, Deus só conhece a igreja bíblica como a sua igreja. Aqui ele fundou.
Paulo falando aos irmãos em Éfeso, né? Em Efésios capítulo 4, versículo 4, diz, ó, há um só corpo, portanto, há uma só igreja, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A igreja bíblica, quando surgiu em Atos 2, no dia de Pentecostes, ela se dedicava aos ensinos dos apóstolos. Quando Pedro fez a pregação, explicando todas aquelas línguas, o que estava acontecendo, e aquelas nações que estavam espantadas, os galileus falando sobre Deus nas suas línguas maternas, Pedro levantou e fez a primeira pregação, falando de Jesus Cristo, falando por que ele veio, que ele tinha que morrer, foi pelos nossos pecados, que a humanidade, inclusive os judeus, ajudaram as autoridades a matar Cristo. E o povo ouviu a pregação de Pedro e creu. Tanto que perguntou, tá, e agora? O que devemos fazer, né? Matamos Cristo, o Messias? E Pedro falou, né? Arrependam-se e cada um seja batizado para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E na mensagem do irmão Randall antes, ele falou sobre isso, sobre o batismo, né? O propósito do batismo, que é o perdão dos pecados, receber o dom do Espírito Santo. As águas não são milagrosas, é um ato simbólico, ritual, onde nós, ao emergirmos, morremos com Cristo, ao emergirmos, nascemos uma nova criatura. Então, a igreja bíblica, após aqueles 3.000 judeus serem batizados, terem surgido a igreja bíblica, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, a igreja bíblica foi isso no começo. E hoje a igreja bíblica deve se dedicar aos ensinos dos apóstolos, que é o que está contido, todo o ensino dos apóstolos, essa doutrina, está registrada no Novo Testamento. Os apóstolos, os servos de Deus, os profetas, escreveram tudo, essa doutrina, inspirados pelo Espírito Santo, e deixaram registrado para que nós hoje possamos ler, estudar, seguir, ter comunhão com os irmãos. Nós, quando nos juntamos com os irmãos, nós somos a Igreja de Cristo, independente do local que a gente vai se reunir, se é um prédio, se é numa praça pública, se é numa residência. Vamos nos reunir para a comunhão, para ouvir o ensino dos apóstolos, para o partir do pão, participar da ceia que foi instituída por Cristo, tem um propósito também que merece um estudo especial, e esse propósito ele deve ser cumprido pelos seus discípulos, pelos membros da Igreja de Cristo, todos os domingos, primeiro dia da semana, o dia do Senhor, biblicamente escrito em Atos 7, que os irmãos se reuniam para participar da ceia, relembrar da morte de Cristo, como ele pediu ao instituir a ceia, que é um memorial onde nós relembramos o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo a morrer pelos nossos pecados. A Igreja de Cristo, no primeiro século, e hoje, deve seguir o que sempre seguiu, desde a sua origem, ou seja, a doutrina dos apóstolos, que foram registradas e se encontram no Novo Testamento. O grupo de irmãos que você se reúne hoje, se reúne para ler essa doutrina? Vocês estudam a Bíblia? Estudam a doutrina registrada pelos apóstolos? Além de ler e estudar, vocês procuram cumprir aquilo que Deus disse ali? Cristo falou que veio ao mundo não para julgar o mundo, mas sim para salvar o mundo. E ele só falou tudo aquilo que Deus mandou falar. E ele disse que seremos julgados pela sã doutrina. E os apóstolos, na sequência, quando Cristo subiu aos céus, mandou o Espírito Santo, conselheiro para os apóstolos, para que o Espírito Santo, com poder, fizesse relembrar tudo que o Jesus Cristo ensinou para eles e ensinar muito mais coisas que Cristo não ensinou e explicou, que era muito pesado naquele momento e não entenderiam. Mas quando viesse o conselheiro, o Espírito Santo, teriam tempo suficiente para aprender, ensinar e registrar. E tudo foi registrado e está na Bíblia. É a Bíblia que devemos seguir hoje, essa doutrina de Deus. A igreja bíblica é chamada na Bíblia de coluna e fundamento da verdade, a verdade de Deus Jesus Cristo, né? Paulo falando a Timóteo, Timóteo, escrevo-lhes estas coisas, embora espera ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. O que é a casa de Deus? A igreja de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos como igreja, como discípulos de Cristo, como filhos de Deus, nós somos a casa de Deus. Como devemos nos comportar? Que é a igreja do Deus vivo, como coluna e fundamento da verdade. Falarmos
somente o que a Bíblia fala e calar onde ela cala. Não devemos acrescentar a nada que existe na Bíblia, nada. Homens, com o passar dos anos, nós vimos nas divisões religiosas, os irmãos colombianos verão na próxima lição, depois que eu for dar sábado, as divisões que surgiram no mundo, homens edificando igrejas, criando prédios por interesses pessoais, colocando doutrinas humanas, regramentos, que nada está na Bíblia, e a igreja é de Cristo. Ele comprou com seu próprio sangue, ele é autoridade, ele que edita as normas, o que deve ou não fazer, e tudo foi ditado, registrado, como deve a igreja de Cristo se portar. A igreja deve seguir pregando ou ensinando a palavra de Deus, ou seja, a sã doutrina ensinada pelos apóstolos e que está registrada no Novo Testamento. Paulo, falando na segunda carta ao Timóteo, encorajando Timóteo a seguir na nobre missão dele de evangelizar. Paulo aqui estava preso e sabia que iria morrer e morreu após nessa prisão. Sua última carta de evangelização, sua última carta inspirada pelo Espírito Santo e registrada na Bíblia, disse a Timóteo: Timóteo, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Nós temos a sã doutrina na Bíblia, no Novo Testamento. É essa doutrina que nós devemos reter com fé e amor, e não a seguir a mandamentos e doutrinas humanas. Paulo também falou a Tito na sua carta, aí foi antes dessa carta, a 2 Timóteo, quando ele deu a missão a Tito, deixou ele em Creta para terminar a igreja, os ensinamentos, constituir bispos e presbíteros, falou também para Tito: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Para Tito falar de acordo com a sã doutrina, e não como tinha homens, pessoas lá desviando a doutrina dos apóstolos, desviando ensinamentos, e Paulo alertou a Tito. E serve para nós esse alerta. Você, que é discípulo de Cristo, batizado, que segue a Deus conforme essa doutrina da Bíblia, fale de acordo com o que está contido na Bíblia. Não jogue coisas na igreja que não existe na Bíblia. A igreja de Cristo, essa doutrina, até como exemplo, esse copo d'água aqui, limpo, sem nada de impureza. Os homens foram colocando coisas na igreja que não está na Bíblia, foram sujando a água. E nós hoje precisamos voltar à igreja bíblica, restaurar a igreja do primeiro século. Você que está ouvindo, acompanhe os ensinamentos na igreja, no grupo de pessoas que você se reúne, se tudo que estão ensinando, falando, estão comprovando biblicamente, se não são regras humanas. A igreja é constituída pelos salvos em Cristo. A igreja de Cristo é constituída pelos salvos. Atos capítulo 2, versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Primeira pregação da igreja bíblica, a igreja de Cristo, em Atos 2, Pedro pregou e cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. A importância que não basta apenas crer. Muitas igrejas dizem, quem crê em Cristo para ser salvo, levante a mão, já está salvo. Não. Na Bíblia diz claramente, tem que crer, se batizar em ato contínuo para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Nós temos ali o batismo do Etíope por Filipe, nós temos o batismo do apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, era um fariseu perseguidor dos cristãos, creu e se batizou. Nós temos vários exemplos de Lídia, do carcereiro, todos em atos contínuos, à pregação da palavra e ao batismo. E depois do batismo não para por aí, tem que ter uma vida temente a Deus, uma vida obediente a Deus, uma vida santificada por Deus até que ele volte. Em Atos 2, capítulo 47, os irmãos estavam louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Todos os dias os que se batizavam, Deus acrescentava à sua igreja. Vejamos agora algumas doutrinas bíblicas, que estão na Bíblia, para você ver se é o que você hoje está cumprindo. Princípio fundamental: sendo Jesus o cabeça da sua igreja, portanto,
Vem dele, Cristo, ele é a autoridade, ele é o dono da igreja. As determinações e mandamentos e a sã doutrina. E graças a Deus, tudo isso foi revelado e está contido no Novo Testamento, a fim de que sigamos. Não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. No Novo Testamento, encontramos a nova aliança de Deus com a sua igreja, e dela pode fazer parte todas as nações. Na velha aliança, foi uma aliança de Deus exclusivamente com o povo de Israel. Somente com eles. Nenhuma outra nação pertencia àquela aliança. Por isso que nós não devemos hoje seguir a velha aliança, porque não somos não porque ela não existe, começa por aí, mas até porque se ela existisse, nós não somos israelitas. Quem não é de Israel não poderia seguir aquela velha aliança. Muitos hoje, muitas denominações, igrejas, grupos de pessoas, tentam introduzir no grupo de pessoas louvando a Deus regras, regramentos da velha aliança que foi exclusiva com o povo de Israel. Mas Deus instituiu uma nova aliança e na cruz, com o derramamento de sangue de Cristo, essa velha aliança foi extinta. Nós já vimos isso no curso, foi revogada e surge a nova aliança, onde a Cristo é o fundamento, a base, está tudo contido no Novo Testamento. Sombras da velha aliança foram sombras de coisas que aconteceriam na nova aliança. Para sermos acrescentados por Deus ao seu reino, à sua igreja, precisamos aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se batizando para perdão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo. Aqui eu me lembro de uma conversa de Jesus com o fariseu, né? Com o mestre lá, o Nicodemos. E Nicodemos procurou Jesus, mestre, só pode ser coisas vindo de Deus, os sinais, os milagres que tu fazes. E Jesus, de forma simples, falando para Nicodemos, ninguém verá o reino de Deus, ninguém verá a igreja, ninguém entrará no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Temos que nascer da água, nos batizando e recebermos o dom do Espírito Santo. A condução, como é que é a condução nas reuniões na igreja bíblica? Como era a condução quando a igreja se reunia para ouvir os apóstolos, para ouvir essa doutrina, para estudar a palavra de Deus? Em primeiro lugar, nós notamos na Bíblia que as mulheres não foi dado o papel de liderança nas reuniões públicas da igreja. Isso não é machismo. Isso é uma Deus, Jesus, que é a igreja dele, ele fez sua igreja e deu regulamentos para seguir. E Paulo escreveu lá, aos Coríntios, capítulo 14, que estava uma bagunça lá na igreja lá. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Então, as mulheres tinham o papel dela, que não era a condução nas reuniões públicas, era dos homens. O princípio contido em 1 Coríntios, que lemos, são confirmados na primeira carta a Timóteo. Quero, pois, que os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, porque até isso, o vestuário das mulheres não estava de acordo, estava despertando coisas que não eram corretas. Com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que se declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz a filhos, e ela deve permanecer na fé e no amor e na santidade e bom senso. O papel de Deus, a mulher foi tão nobre que foi ser de mãe, gerar filha. E a Maria gerou Jesus Cristo. Ela tinha papéis importantes e, biblicamente, fala que a mulher deve ensinar outras mulheres no caminho cristão. Mas dentro da reunião da igreja, quando se reúne, onde os homens estão presentes, Jesus, que é o dono da igreja, disse, homens façam isso, mulheres façam isso. Então, nós devemos seguir. Se você está frequentando um grupo de pessoas onde as mulheres
tomam a iniciativa, dão a palavra, dão um estudo para vocês, vocês não estão seguindo a igreja bíblica do primeiro século. As funções de bispos ou presbíteros, que é a mesma função e não cargo. Nós temos isso hoje, encontramos em grupo de pessoas como cargos com certa autoridade perante os demais. Bispos e presbíteros são termos diferentes para a mesma função, ou seja, pastorearem a igreja de Cristo, pastorearem o rebanho de Deus, pastorearem os irmãos. Exemplos bíblicos onde fala sobre isso. Paulo chamando os presbíteros lá em Atos, capítulo 20, versículo 27. De Mileto, Paulo estava em Mileto, mandou chamar os presbíteros lá da igreja local de Éfeso. Cuidem, e falando para eles, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, sempre no plural, para pastorearem a igreja de Deus. Essa é a função dos bispos e dos presbíteros, pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. A igreja de Deus é de Cristo, comprada com o sangue dele. Por isso ele é a única autoridade, por isso que ele ditou as normas da sua igreja, a qual devemos seguir, e nós, como homens, não devemos acrescentar nada e nem mudar nada. Na igreja bíblica, havia sempre uma pluralidade, mais de um de presbíteros em cada congregação, em cada igreja local, cidade de Tiatira, cidade de Filadélfia, Corinto, Éfeso, na região da Galácia, cada igreja local tinha mais de um presbítero, nunca um só. Em Filipenses nos comprova isso, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, saudando a todos os santos em Filipos, com os bispos e diáconos. Somente quem possuísse certas qualificações poderiam servir neste ministério para pastorear a igreja de Cristo. Então, nós vimos no item anterior que uma igreja local não pode ter apenas um presbítero ou um bispo. E é local, não é de várias igrejas. Nós encontramos hoje vários grupos de pessoas com apenas um presbítero exercendo cargo em várias igrejas de várias localidades. Não foi isso a igreja bíblica do primeiro século. Era local e era mais de um, e era função e não cargo, pois eles tinham a função de pastorear, não exerciam autoridade sobre os demais membros. A Igreja de Cristo, a única autoridade é Jesus Cristo. Todos os membros, incluindo os bispos e presbíteros, diáconos, todos com essas funções, evangelistas, mestres, todos são servos uns dos outros. Ninguém é mais que ninguém. E o exemplo disso nós vimos também no curso, está lá na passagem onde Jesus Cristo lavou os pés dos apóstolos, que era uma função de lavar os pés dos servos, dos escravos, porque andavam de sandálias em terra batida, e para fazer as refeições eles limpavam, porque ficavam quase que deitados, e Jesus Cristo mostrou a humildade, que ele, sendo Deus, sendo Jesus, autoridade, se ele mostrou humildade, servindo os seus apóstolos, servindo os seus discípulos. Dando exemplo, não que nós hoje lavar os pés de todo mundo, não é essa foi uma forma simbólica. O que ele quis dizer que nós todos somos servos uns dos outros, devemos servir uns aos outros e não termos autoridade uns sobre os outros. A única autoridade é Jesus Cristo. Então, as qualidades que que os grupos de pessoas nas igrejas locais, nos membros de Cristo, devem possuir para serem presbíteros e bispos. Olhem bem as qualidades. Nós vemos hoje pessoas que não têm essas qualidades bíblicas que Paulo falou, instruiu a Timóteo e a Tito. Veja o que Paulo disse para Tito, lá em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Prestem bem atenção e verifique se onde você se congrega, primeiramente, se os presbíteros e bispos há mais de um. Segundo, se eles são somente da congregação local ou se eles também exercem essa função em mais de uma localidade, o que não é bíblico. E verifica se ele tem essas qualidades, se ele possui, ao ser dado a ele essa função de pastorear o rebanho.
Paulo falando para Tito: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você, Tito, pusesse em ordem o que ainda faltava nas igrejas locais na ilha de Creta e constituísse presbítero em cada cidade, cada igreja local tendo seu presbítero, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, ninguém pode dizer nada contra ele. Que ele seja marido de uma só mulher e tenha filhos, mais de um filho, mais de um. Não é que tenha filho, que tenha filhos crentes. E que os filhos não sejam acusados de libertinagem e insubmissão aos pais. Por quê? Porque sabemos que cada filho tem seu temperamento. E o pai, o presbítero e o bispo, ele tem que saber, conhecer, lidar com seus filhos, com os temperamentos dos seus filhos. Porque na igreja nós temos vários membros com vários temperamentos. E os seus filhos também têm que ser submissos e crentes a Deus e submissos ao Pai. Porque se eu, como pai, não consigo nem ter a submissão dos meus filhos a mim, como eu vou poder gerir os membros da igreja, a exercer essa função da igreja, orientar a igreja? E pode alguém dizer, mas como quer que eu siga teus conselhos, se nem teus filhos seguem teus conselhos? Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não pode ser uma pessoa orgulhosa, não pode ser uma pessoa briguenta, não pode ser uma pessoa apegada ao vinho, não pode ser uma pessoa violenta e nem ávido ao lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, uma pessoa sensata, uma pessoa justa, uma pessoa consagrada a Deus, uma pessoa que tenha domínio próprio e uma pessoa que apegue-se firmemente à mensagem fiel, à sã doutrina, que pregue somente o que está na palavra de Deus. Não pregue ou ensine doutrinas humanas, da maneira como ensinada pelos apóstolos, por Cristo, que está registrada aqui, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Paulo também instruiu a Timóteo com a mesma nobre função, lá na região, na cidade de Éfeso. Paulo dizendo a Timóteo na sua primeira carta: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função e não cargo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar, não deve ser apegado ao vinho, não violento, mas sim tem que ser amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família e tendo os filhos sujeitos a ela, com toda a dignidade. Essa parte de pegada ao dinheiro, eu gosto muito de citar isso, porque, biblicamente, a única coisa que Deus ensina no Novo Testamento é sobre a coleta, que os irmãos de bom coração dão coleta segundo o propósito no seu coração, a quantia do seu coração. E essa coleta é reunida, Paulo ensinou isso muito bem, para ajudar os necessitados, os irmãos necessitados, e na pregação, na propagação do evangelho. Há muitos grupos hoje religiosos que ensinam que devemos dar o dízimo. O dízimo é um mandamento da velha aliança. Voltando aqui no assunto, a velha aliança foi uma aliança de Deus com os judeus israelitas. E ela nunca foi lá naquela aliança dinheiro. Ela foi 10% da produção agrícola e pecuária que deveria ser dado no templo para a tribo de Levi, pois eles não tinham renda, não trabalhavam e se dedicavam exclusivamente ao templo de Deus. Se alguém hoje está exigindo o dízimo, começa que está errado, que é o mandamento da velha aliança que foi revogada na cruz no sangue de Cristo. Mas diga para esse irmão, tá, tu quer que eu diga o dízimo? Lá na Bíblia, me mostra na Bíblia aí, lá na Bíblia diz que é 10% da minha produção agrícola ou pecuária, e que é para a tribo de Levi. Onde é que está a tribo de Levi para que eu possa dar meu dízimo? Então, nós temos que conhecer essa doutrina, o Novo Testamento, a Nova Aliança, e entender, estudar a Bíblia. Então, aqui, não pode ser recém-convertido. Um presbítero e um bispo não pode ser um recém-convertido como eu, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Nós, humildemente,
aprendemos a palavra, estudamos a palavra e temos que passar com amor, com carinho, não nos ensoberbermos de termos esse conhecimento dado por Deus. Também deve ter boa reputação perante os de fora. Eu tenho que ter boa reputação como cristão, e o presbítero e o bispo muito mais ainda, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Já pensou aí fora as pessoas falando do novo Giovanni? Olha lá, o Giovanni é cristão, mas como? Olha a conduta dele no mundo aí fora. Olha a reputação dele. Ele se batizou, mas não é nova criatura ainda. Não vejo nova criatura nele. Então, nós temos, como cristão, temos que ter boa reputação. Muito mais ainda aqueles que vão exercer as funções de presbítero e de bispo. Na igreja bíblica, havia ausência de instrumentos na adoração das assembleias. Nós vemos hoje muitos grupos usando os instrumentos porque é bom, conforta o coração, a alma, mas nós temos que seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a autoridade da sua igreja, ele ditou as normas, e no Novo Testamento não há nenhuma adoração dos irmãos usando instrumentos bíblicos. E existiam instrumentos, tanto que na Velha Aliança, sim, usavam instrumentos na adoração a Deus, mas somente o povo, a tribo de Levi, no templo. Só eles foi dada a autoridade de usar instrumentos. Só eles. A Velha Aliança foi revogada, portanto, vamos seguir a Nova Aliança, o Novo Testamento. E lá não é dito em nenhum momento, não é mostrado pelos apóstolos, pelos cristãos, a louvor a Deus com o uso de instrumentos, somente a viva voz, a capela. Então, nós temos que seguir a doutrina de Cristo, a doutrina bíblica. Então, se alguém ensina vocês a usar instrumento, só me abre no Novo Testamento alguma passagem onde os irmãos adorando a Deus usando os instrumentos musicais, porque existiam. Eles vão abrir passagens do Velho Testamento, da Velha Aliança, de Deus com o povo de Israel, mas também, assim mesmo, era a tribo de Levi. Então, Paulo falando aos Efésios, né? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e não tocando, cantando e louvando de coração ao Senhor. Paulo falando aos irmãos em Coríntios, então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. O autor da carta de Hebreus falando ao povo de Hebreus, né? Ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de nossos lábios, que confessam o seu nome. Nas passagens lidas aqui, 13, há mais passagens, né? Na Bíblia, no Novo Testamento, vemos que o mandamento é falando entre si, cantando e louvando, diz cantarei, e não é dito tocando, ainda que devemos oferecer sacrifício de louvor, fruto dos lábios. A palavra capela hoje é usada para indicar o ato de cantar sem instrumentos. É uma palavra que se originou pelo conhecimento geral de que a igreja cantava sem uso de instrumentos. A capela significa ao modo da capela ou ao modo da igreja. A igreja bíblica do primeiro século, fundada por Jesus Cristo, lá no dia de Atos, no Pentecostes, que nós lemos as passagens aqui. Conclusão, irmãos, dessa lição de hoje, uma breve lição, um breve resumo da lição bíblica, a qual, se Deus permitir, também passaremos sábado para os irmãos da Colômbia e países vizinhos, sobre a igreja bíblica do primeiro século, a fim de que nós hoje analisemos se nós estamos seguindo o que está contido na Bíblia. A igreja hoje precisa ser tudo que Deus sempre quis que fosse, conforme está contido na Bíblia, desde a sua edificação por Jesus Cristo, registrada no livro de Atos, em Atos 2. Para isso se faz necessárias muitas instruções bíblicas. Nós temos que ler constantemente o Novo Testamento, instruções, ensinar, e uma consequente restauração dos ensinos, retirar as impurezas que estão no nosso meio, que não são bíblicas, crenças e práticas atuais que se faz necessário nós retirarmos, a fim de voltarmos a ser a igreja de Cristo, fundada por ele, que a comprou com seu próprio sangue. Na próxima lição, nós vamos ver a divisão religiosa, no caso aqui nesse curso do DBF, na Rádio Escola da Bíblia, nós já vimos, lá para os irmãos da Colômbia e países vizinhos, eu fiz uma inversão, até para eles entenderem
que a divisão religiosa surgiu depois da Igreja de Cristo genuína. A apostasia, que é o abandono da fé cristã, pelo fato de falsos mestres, homens, como existe aí fora no mundo, introduzirem na igreja fundada por Jesus doutrinas humanas diferentes, ensinamentos diferentes, tudo aquilo que não se conta na Bíblia que foram ensinados pelos apóstolos. Os apóstolos falaram, né? Eu não me lembro agora qual apóstolo falou, de graça aprendi, de graça devo ensinar. Eu não vou citar o nome aqui de uma igreja que eu vou assistir na televisão hoje, por questão até o nome da igreja não vou citar, mas eu vou citar o fato até para vocês entenderem como é grande o desvio, né? O desvio dessa doutrina, a ganância pelo dinheiro que nós citamos aqui, né? Tem uma igreja num programa de televisão, a propaganda. Se você quer ter essa gravação desse estudo, dessa aula aqui, deposite R$50 no Pix, na conta tal, que mandaremos a gravação desse encontro. Cristo mandou os apóstolos e serve para nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. É de graça. Essa aula aqui, para vocês, é de graça. Essa é a obra de Deus. Quem quiser essa aula, é só entrar em contato com o irmão Valdzan ou comigo, e estaremos mandando de graça, porque essa é a missão nossa. Pregar essa doutrina, a palavra de Deus, de graça recebemos e de graça pregamos. A ganância do homem pelo dinheiro, dizendo água santa, rosa santa, e tudo tem dinheiro no meio. Não. Cristo falou no Novo Testamento, a coleta é uma coisa voluntária. Paulo ensinando, os apóstolos ensinando, para pregar sempre a gratidão daqueles para que têm um pouco, para quem tem menos. A coleta é bíblica, os irmãos devem dar espontaneamente, quando se reúne no dia da semana, a quantia que separou no seu coração em casa. E esse dinheiro tem que ser bem administrado pelos irmãos, para que com esse dinheiro ajude os irmãos necessitados e também na propagação da palavra de Deus. Não existe dízimo, não existe venda de gravações de estudos, não existe venda de estudos, tudo tem que ser dado de coração. Devemos pregar a palavra de Deus gratuitamente. Que Deus abençoe a todos. Espero que, se algum amigo meu que não pertence à igreja bíblica, que eu convidei, que tenha assistido, que tenha visto de forma sutil, é muito pouco, realmente é muito pouco. Existe um curso da Igreja Bíblica, que já foi dado aqui, que ele é muito mais amplo, completo, e eu também estou à disposição para mandar esses vídeos gratuitamente, de bom grado, porque essa é a missão nossa. Graças a Deus tem a playlist da Rádio Escola da Bíblia, que é um trabalho muito bom que a rádio faz, de gravar esse estudo e está à disposição para todos aqueles que quiserem assistir gratuitamente. Não é como essa igreja que eu vi lá, que estava pedindo um depósito de R$50 para receber esses estudos aí. Tá? Eu espero que meus amigos que tenham assistido e estou à disposição deles para me procurarem, estudarem a palavra, conhecerem um pouco mais da igreja bíblica, de Deus, dessa doutrina e da Bíblia. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Dizes coisas degradantes quando não convém.